Capítulo 41. Ondulatória. Assunto: movimento harmônico simples. Todo movimento que se repete em intervalos de tempos iguais é chamado de periódico. Mais precisamente, poderíamos dizer que, no movimento periódico, o móvel, ao ocupar sucessivamente a mesma posição na trajetória, apresenta sempre a mesma velocidade e aceleração, e que o intervalo de tempo para que ele se encontre duas vezes nesta posição é sempre o mesmo. Desse tipo são o movimento circular uniforme, o movimento da Terra em torno do Sol, o movimento de um pêndulo, de uma lâmina vibrante, ou o movimento de uma massa presa à extremidade de uma mola. Como as equações do movimento periódico são expressas a partir das funções seno e cosseno, ele também é chamado movimento harmônico. Movimento oscilatório. Um movimento é dito oscilatório ou vibratório quando o móvel se desloca periodicamente sobre uma mesma trajetória, indo e vindo para um lado e para o outro em relação a uma posição média de equilíbrio. Essa posição é o ponto sobre a trajetória para o qual a resultante das forças que agem sobre o móvel, quando aí passa, é nula. NHS. O movimento harmônico simples é um tipo particular de movimento periódico oscilatório, em que a partícula se move sobre uma reta, de modo que a intensidade da força que tende a levá-la ao ponto fixo cresce na mesma proporção em que aumenta o seu afastamento deste mesmo ponto fixo. O movimento harmônico simples pode ser visto como a projeção ortogonal do movimento circular uniforme sobre qualquer reta. Por exemplo, se uma partícula descreve um MCU num plano vertical, a sombra da partícula descreve um NHS sobre uma linha vertical. Assim, vamos agora formalizar matematicamente essa ideia de movimento harmônico simples como a projeção ortogonal de um movimento circular uniforme sobre qualquer reta. Se os pontos P e Q desta figura coincidem no tempo igual a zero, o ângulo do segmento OQ com o eixo X no instante posterior T é φ igual φ0 mais ômega-t, onde ômega representa o módulo da velocidade angular do MCU. Então, calculando o cosseno de φ0 mais ômega-t, teremos cateto adjacente x sobre a hipotenusa A, ou x igual a cosseno de φ0 mais ômega-t, onde x é a elongação, é a posição do NHS. A é a amplitude, a elongação máxima do NHS, ou o raio da circunferência que deu origem ao NHS. φ0 é a fase inicial, o ângulo do MCU que gerou o NHS. E ômega é a frequência angular, ou pulsação do NHS. O módulo da velocidade linear, VL, do ponto Q em MCU é ômega vezes A. E o módulo da velocidade do ponto P em NHS, nesta figura, é V igual VL seno de φ0 mais ômega-t. Ou, substituindo, a velocidade do móvel em NHS é negativo ômega-A seno de φ0 mais ômega-t. O sinal negativo se justifica porque a função seno de φ0 mais ômega-t tem o sinal contrário ao da velocidade. O módulo da aceleração centrípeta do ponto Q em MCU é dada por ômega² vezes A. E o módulo da aceleração do ponto P em NHS, nesta figura, fica A igual
aceleração centrípeta vezes o cosseno de φ0 mais ômega-t. Ou ainda, a aceleração do MHS, negativo ômega ao quadrado A, cosseno de φ0 mais ômega-t. Novamente, o sinal negativo se justifica porque a função cosseno tem sinal contrário ao da aceleração. Comparando as equações de elongação x e aceleração A do MHS, podemos criar uma relação entre elas. Observe as duas equações. Observe que a elongação x e a aceleração apresentarão sempre sinais opostos. A aceleração é negativo ômega ao quadrado vezes x, em cada ponto do MHS. E quando uma das grandezas for nula, a outra também será. Gráficos do MHS. Podemos determinar os valores da elongação, da velocidade e da aceleração nos pontos principais do MCU em cada quadrante do movimento, como apresentado nesta figura. Observe os 4 pontinhos amarelos. Correspondem a cada um dos instantes de uma parte do movimento circular e, obviamente, do MHS. Esse pontinho corresponde ao tempo valendo 0. No ponto central do MHS, caminhando para a esquerda, período sobre 4. Na outra extremidade, corresponde a período sobre 2, metade da circunferência, ou metade do MHS. No ponto central, caminhando para a direita, 3 períodos sobre 4, e quando retornar ao ponto inicial, o tempo é igual a 0 ou igual ao período. São estes os valores que colocamos para o tempo em cada um dos gráficos do MHS. Período sobre 4, período sobre 2, 3 períodos sobre 4 e período completo. Observe que os pontos utilizados correspondem a frações do período do movimento da partícula em MCU. Transformando esses valores em gráficos, pare o filme, observe cada um dos valores de elongação, de velocidade e de aceleração. Transportando todos esses valores para o gráfico, vamos obter as curvas senoidais correspondentes ao espaço, à velocidade e à aceleração do MHS. Dinâmica do MHS. Para qualquer sistema mecânico, podemos associar energias a seus movimentos. Vamos analisar 3 tipos de energia que podemos associar a esse movimento: energia cinética, energia potencial e energia mecânica. Imaginemos um arranjo experimental onde uma mola tem uma extremidade presa a uma parede vertical e a outra presa a um bloco de massa M, que repousa sobre um plano horizontal perfeitamente liso. Quando retiramos o bloco de sua posição de equilíbrio O, levamos até um ponto mais à direita, ponto B, e o soltamos. Devido à força exercida pela mola, ele executará MHS entre os 2 extremos, P e C, tendo o ponto O como origem 0 e referência. Neste experimento, quando o bloco tiver velocidade, acumulará energia cinética. Quando a mola estiver deformada, seja alongada ou comprimida, acumulará energia potencial elástica. E somando as duas energias, obteremos a energia total ou energia mecânica. Na figura, mostramos o comportamento das energias acumuladas durante uma oscilação do sistema massa-mola. Novamente, selecionamos os 4 pontos principais do MHS, as 2 extremidades e o ponto central. No ponto central, a partícula pode se mover para a esquerda ou para a direita. Novamente, o tempo é contado em função do período. Nas 2 extremidades, a velocidade é nula, então a energia cinética também é nula. No ponto central, a energia cinética é máxima. Nas 2 extremidades, a elongação é máxima. E no ponto central, a elongação é nula. A energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética com a energia potencial.
O gráfico de energia seria, então, desta forma. O gráfico verde corresponde à energia cinética. O gráfico azul corresponde à energia potencial. E o gráfico vermelho à energia mecânica. Neste caso, estamos admitindo que o sistema é conservativo. A energia mecânica permanece constante. Casos particulares de NHS. Primeiro, sistema massa-mola. Um corpo de massa M se apoia sobre uma superfície horizontal sem atrito e está preso a uma mola de massa desprezível de constante elástica K. Se o corpo é abandonado com a mola esticada ou comprimida, ele passa a se mover horizontalmente sob o efeito da força de restituição da mola, executando um MHS. Sobre o corpo, existem 3 forças: a força-peso, a força normal e a força da mola. Como as forças peso e normal cancelam-se mutuamente, a força resultante sobre o corpo é a própria força que a mola exerce sobre ele. Podemos, então, determinar o período do MHS descrito pelo corpo ligado à mola. 2π raiz de m sobre K. Repetindo, m é a massa presa à mola e K é a constante elástica da mola. Segundo caso particular, pêndulo simples. O pêndulo simples consiste de uma partícula de massa m suspensa por um fio sem massa e inextensível de comprimento L. Afastada da posição de equilíbrio sobre a linha vertical que passa pelo ponto de suspensão e abandonada, a partícula oscila. Para pequenas amplitudes, a partícula descreve um MHS, cujo período de movimento é dado por 2π raiz de L sobre G. L é o comprimento do fio do pêndulo. G é a aceleração da gravidade. Observe que, neste caso, a massa presa ao fio não aparece no cálculo do período. Isto significa dizer que não importa o valor da massa. O período não é afetado pelo valor da massa presa ao fio do pêndulo. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Muito bem, pessoal. Encerramos o capítulo 41 sobre movimento harmônico simples dentro do assunto de ondulatória. Um abraço.